Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, domingo 11 de maio de 2025, Dia das Mães. Aliás, deixa eu começar esse vídeo aqui dando um beijo especial para minha mãe, Maria Luísa. Hoje, como é Dia das Mães, em vez de live, eu deixei um vídeo aqui preparado para a gente tentar dar uma relaxada antes de um desafio importantíssimo no estádio Newton Santos, Botafogo e Internacional, 8 horas da noite. Jogo que o Botafogo precisa desesperadamente de uma vitória, senão a nossa situação no campeonato complica. Já não está muito legal. Mas, pô, vamos ver se a gente, consegue espantar esses maus resultados do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo tá ali na berola da zona de rebaixamento. É, rapaz. A coisa não tá boa também pro Lyon, tá? Ontem eu perturbei vocês, falei que a gente precisava desesperadamente orar, acender vela para ver se o Lyon ganhava do Mônaco, mas não rolou. E o John Textor, mais uma vez, muito criticado pelos torcedores franceses. A gente vai falar sobre isso aqui também, que eu acho que é importante. Mas antes da gente trocar uma ideia sobre o jogo de hoje, vamos falar das possíveis escalações, né, dos desfalques, etc e tal. Deixa eu colocar aqui na tela o banner para lembrar a todos vocês aí da importância de ajudar o setor visitante. Primeiramente, com o like, aquele like preventivo. Além do like, inscreva-se no canal, é muito importante. E também tem o clube de membros, a partir de R$ 5, tem um botão aqui embaixo da tela. Seja membro, você clica e escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Vamos lá, vamos começar falando sobre o Lyon, né? O Lyon que infelizmente praticamente ali já deu adeus à possibilidade de conseguir uma vaga na Champions League. Ontem eu acompanhei a partida até o 2-0. Inacreditável as opções ali do Paulo Fonseca. O cara precisando ganhar, deixou o Cherki no banco, botou mais um volante. A torcida do Lyon ficou super irritada. Eu que não sou torcedor, né, só estava torcendo pelo bem da Eagle, fiquei irritado. Imagina só o Paulo Fonseca. Mas o Textor esteve ontem lá nas tribunas do estádio do Mônaco, acompanhado do Michael Gerlinger, né? O Gerlinger, que é um diretor-geral aí da Eagle Holding, e é um cara que tem muita importância, inclusive foi ele que costurou o encontro do Textor com o Nasser Al-Khelaifi, né, o presidente do Paris Saint-Germain. É um cara aí que vai ser muito importante nessa reestruturação do grupo Eagle. Ontem não rolou, cara, e o Textor, mais uma vez, foi vaiado, e a gente viu também faixas aqui, ó, vou colocar aqui primeiro as vaias, o Textor tá passando ali com o Michael Gerlinger, em frente ao setor visitante, e olha só como é que a torcida do Lyon recebeu. Rapaziada, vou botar de novo aqui, ó. Não só vaias também, como alguns gestos obscenos, a gente pôde perceber ali da arquibancada. Tá sem moral com o torcedor do Lyon. E assim, lógico que a não classificação para a Champions ela conta, mas o Lyon já não vai para a Champions tem 6 anos. O Lyon vem colecionando maus resultados e a gente sabe que o torcedor já está chateado desde a época do Michel Aulas, né, que era o presidente anterior. Mas o que está pegando mesmo é essa incerteza de saber o que vai acontecer com o Lyon daqui para frente. E aí deixa eu colocar também na tela, olha, uma faixa que os torcedores do Lyon levaram ontem para protestar. Não vou ler em francês, até porque eu não sei, mas recorri aqui ao chat GPT para traduzir. E diz o seguinte aqui a faixa: quando você falava de bolsa, a gente não pensava que era a bolsa do Nasser. Ou seja, enquanto o Texel falava de abrir o IPO, os torcedores não imaginavam que era a bolsa, né, a sacola de dinheiro do Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain. Então aí um trocadilho, né, o torcedor que não está satisfeito, né, com essa situação financeira que vive o Lyon e também não curtiu o encontro, apesar de que, né, se fez necessário, porque pelo menos essa parte política o Textor tinha que resolver. Então a gente tem aí uma ideia, né? E na próxima semana, no próximo final de semana, o Lyon vai receber o Angers em casa e vai ter estádio lotado, né? Mais de 50 mil ingressos vendidos, uma loucura. E provavelmente John Textor vai receber ali uma saudação dos torcedores não tão legal, né? Como ele recebe aqui
no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu falei sobre isso 2 lives atrás, né? Essa questão do Textor perante os franceses. Aqui a gente enxerga de um outro jeito, porque tudo que o Textor prometeu, ele cumpriu. E eu acho que pra gente ele fez até mais do que ele prometeu. Enquanto que lá na França, ele não conseguiu cumprir as promessas. Ele já vem falando em vender as ações do Palace há um tempo, já vem falando do IPO há um tempo. Agora voltou o papo de que vai comprar outra parte das ações do Palace. Aí demitiu o técnico porque falou que com aquele técnico não tinha condição de ir para a Champions. Trouxe outro porque tinha condições de ir para a Champions. Aí não vai com esse outro. Então, assim, para os franceses, a administração não tá legal, do ponto de vista deles, né? A gente sabe que o Textor também encontrou algumas dificuldades lá na França, mas é importante, eu acho, a gente acompanhar de perto, porque é o mesmo cara, é o mesmo John Textor, mas aqui a gente tem uma visão, lá na França eles têm outra, e tudo vai acontecer, né? Todas essas dúvidas que os franceses têm e que a gente também tem aqui, elas já vão ser encerradas aí no próximo mês, porque ele tem pouco tempo para resolver a questão da venda do Palace ou da compra do Palace, né? A questão do dinheiro, como é que vai ser, se vai ser punido, não vai ser punido, vai cair para a segunda divisão, não vai. Então, em pouco tempo, os franceses ou vão odiar para sempre o Texas, ou então vão passar a gostar como a gente gosta aqui no Brasil. Agora, falando do jogo, Botafogo e Internacional, deixa eu primeiro colocar aqui a tabela. A gente teve algumas partidas ontem, o Fortaleza ganhou o Juventude 5-0, impressionante. O Mirassol 2-1 em cima do Corinthians, o Memphis Depay perdeu um pênalti, né, cavadinha, e o goleiro pegou. O Grêmio empatou com o Red Bull, meu irmão, com requintes de crueldade, que o Grêmio fez o gol aos 87 e tomou o empate aos 87:30. Um negócio assim absurdo. O Vasco conseguiu perder por Vitória com um jogador a mais. Inacreditável. O jogador Mateuzinho foi expulso. O Vasco fez 1-0 com o Verratti e tomou a virada no final, 2 gols do Renato Kaiser. Fechando a rodada, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0, gol do Arrascaeta. Nesse jogo, o Alan saiu machucado, o Pulgar saiu machucado e o Gerson foi expulso. São jogadores que provavelmente devem desfalcar o Flamengo contra o Botafogo no próximo domingo no Maracanã. Com esses resultados, olha aí, ó, isso aqui não é nada legal. Botafogo na 16ª colocação, tem um jogo a menos, é verdade, subindo, vamos ver, ganhando, deixa eu ver para onde é que o Botafogo sobe. O Botafogo pode, de repente, até ficar em 7º, né? E depende de outros resultados, resultado do Atlético Mineiro, resultado do São Paulo, resultado também do Ceará, mas o Botafogo pode ficar ali entre os 10 primeiros, acho que é provável, né? Vencendo, fica entre os 10 primeiros. É início de campeonato, muita coisa ainda para acontecer, mas a verdade é que essa campanha do Botafogo ela é muito ruim, né? 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, né? O Botafogo vem decepcionando. O Botafogo é o atual campeão, né? Então a gente espera muito mais do atual campeão do que uma campanha dessa daí de parte de baixo da tabela. O Vasco entrou na zona de rebaixamento com a derrota, tá junto com o Juventude. O Santos, rapaz, e o Sport. O Santos hoje pega o Ceará. Porra, se o Santos perde hoje pro Ceará, meu irmão, aí é foda. Tem também o Atlético Mineiro contra o Fluminense, Palmeiras e São Paulo, Sport e Cruzeiro. Ó, o Flamengo assumiu a liderança provisória com 17, o Bragantino também tem 17, e o Palmeiras, né, pode chegar a 19 se ganhar o jogo de hoje, o clássico contra o São Paulo. Vai ser no Allianz. Teve show no Allianz agora, né? Não, vai ser na Arena Barueri, tá vendo? Teve show do System Nova Down, então vai ser na Arena Barueri esse jogo. Lembrando que o Palmeiras já jogou na Arena Barueri nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, né? E eles ganharam do Corinthians lá. Vamos lá, vamos ver aí o que vai acontecer. Tô preocupado mesmo com o Botafogo, né? Tô preocupado com o Botafogo. E hoje, pelo menos, saiu aí de cara uma notícia boa, né? O Santiago Rodrigues, ele postou uma arte no Instagram, o que indica que ele deve estar relacionado para o jogo do Botafogo contra o Inter. Acho que não tem por que esperar muito dele nesse jogo de hoje, né? Um cara que ficou um tempo parado, se recuperando de lesão, mas para os próximos jogos, a gente tem Estudiantes quarta-feira, a gente tem Flamengo no final de semana, né? Então, quanto mais jogadores a gente tiver, jogadores de qualidade, né, eles vão certamente acrescentar bastante, porque o Botafogo, você olha ali e as opções estão cada vez mais curtas no banco de reservas, né? Até um outro técnico que não fosse o Paiva teria muita dificuldade de trabalhar do jeito que o negócio tá. Mas vamos lá.
O Inter, né? Deixa eu colocar aqui também, né? Eu até tinha mostrado essa matéria ontem. O Inter vai ter 5 reforços, mas são jogadores jovens, né? Que não viajaram para a Colômbia e vão substituir alguns dos jogadores que não vão poder entrar contra o Botafogo. O Inter, muitos desfalques, né? A gente tem aqui o Borré, o Valência se machucou, o Carboneiro, o Bruno Henrique tá fora, tomou o cartão, né? Foi expulso contra o Corinthians e vai desfalcar. Né, tem vários jogadores aqui, ó, além do Rocher, o Bruno Gomes, o Mercado. O Inter vem aí desfigurado para enfrentar o Botafogo. Aqui tem os relacionados, né, do Inter. Antony, Ivan e Cauã Jesus são os goleiros. Os laterais, Bernabé, Aguirre, Natan, Pablo e Ramon. Os zagueiros, Cleiton Sampaio, Juninho, Rogel, Vitor Gabriel e Vitão. Os volantes, Luiz Otávio, Diego Rosa, Fernando, Ronaldo e Thiago Maia. Além dos meias, Alan Patrick, Bruno Tabata, Gustavo Prado, Gabriel Carvalho e Romero. Atacantes Raikkonen, Luca, Ricardo Matias e Wesley. Um time muito jovem do Internacional. O Inter que no meio de semana enfrenta o Nacional em Montevidéu tem que ganhar. Né? O grupo do Inter é o grupo da morte. O Inter nesse momento está fora da próxima fase da Libertadores. O Inter tem, se eu não me engano, 5 pontos. Né? Tem que ganhar para ir a 8 e depois decidir contra o Bahia no Beira-Rio na última rodada. Então é provável que mesmo alguns desses jogadores hoje sejam poupados. Não sei se o Alan Patrick, se vale a pena colocar o Alan Patrick hoje, né? Se vale a pena colocar o Fernando, né? O volante experiente Fernando nesse jogo de hoje. Então acho que a gente vai ter um Inter, além de estar desfigurado com muitos desfalques, né? Um Inter alternativo do alternativo. Agora vamos lá. Perdoe aqui a tosse, eu até bebi uma aguinha aqui. Melhorando aos poucos da minha gripe. É Botafogo e Inter, onde assistir. Papapá, o jogo no Premier, 8 horas da noite. Né, vai passar também na Cazé TV e na TV Record. Olha aí, jogo de graça pra galera. Botafogo do técnico Renato Paiva. Paiva tem optado por um esquema 4-4-2, mas terá uma dor de cabeça a resolver contra o Internacional. Mastriani, que vinha compondo a dupla com Igor Jesus, sofreu lesão na coxa esquerda e está fora. A novidade é o retorno de Santi Rodrigues à lista de relacionados, recuperado de um trauma na perna esquerda. Aqui a gente tem a provável escalação do Botafogo com John no gol, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles, Marlon Freitas e Gregory, Jefinho, Cuiabano, Igor Jesus e Juan Cruz. Provavelmente ele vai dobrar a lateral ali, vai colocar o Cuiabano repetindo a experiência do jogo contra o cara bobo. Aliás, o Botafogo faz o primeiro gol no primeiro tempo, né, uma jogada em que o Cuiabano está ali próximo da área e arrisca, o goleiro acaba soltando para o Vitinho completar para o gol. Então ele deve ter gostado, né, dessa experiência com o Cuiabano dobrando a lateral e também está com poucas opções, né, o Matheus Martins fora, o Santiago Rodrigues voltando de lesão, o Natan Fernandes também não está 100%, vai optar por jogar mais adiantado com o Cuiabano. E assim, com relação a isso, cara, até passa batido. A única coisa que eu não curti, né, além do Jefinho pela direita, mas assim, até entendo, porque não tem muita opção mesmo, mas uma coisa aqui que eu não curti é o Igor Jesus jogar essa partida como titular, cara. Amo o Igor Jesus, vocês sabem, baita jogador, melhor do Botafogo nessa temporada, né, o que o rapaz vem jogando, e o que foi prejudicado também, porque o time tá muito mal e acaba puxando as atuações dele para baixo, tanto é que perdeu uma vaga na seleção brasileira, mas ele é um jogador que eu me preocupo com a condição física. Ele tem jogado todos os jogos e todos os 90 minutos dos jogos, praticamente. Então, assim, não tem descansado o Igor Jesus. E a gente tá numa fase aí dessa maratona, né, até o Mundial, que a gente tem jogos muito importantes, jogos decisivos, pensando no futuro do Botafogo da temporada em 2025. O jogo contra o Estudiantes, o jogo contra a Laú, né? Acho que o clássico contra o Flamengo também é mais importante do que esse jogo contra o Internacional. Então, acho que hoje era para jogar ali na frente. Vamos botar 2 atacantes, então bota o Juan Cruz junto com o Arthur e libera o Igor Jesus, né? Coloca ele para entrar de repente no segundo tempo, assim, dependendo de como tiver o jogo também, né? Se precisar, se não precisar, melhor ainda, não coloca. Mas hoje eu não iria com o Igor Jesus, eu iria com o Juan Cruz e Arthur no ataque. Ai, mas Depp, você vai jogar com Arthur e Juan, eles estão muito mal. Isso significa que o Botafogo vai perder. Pronto. Então é isso aí, né? Melhor do que perder o Igor Jesus. Acho que fui perder um jogo do que perder o nosso melhor jogador durante algumas semanas. Além do que, uma outra coisa, vamos supor que não se machuque. Beleza, pode até não se machucar, porque ele tem uma condição física muito boa, mas pode ser o caso dele não conseguir ter um bom desempenho, uma boa performance, porque tá cansado demais, cara.
né? Porque ninguém aguenta essa intensidade louca, né? Porra, quarta, domingo, jogando 100%. Então, pode cair de rendimento. Por quê? Porque tá cansado. Então, hoje eu daria oportunidade da vida do Juan e do Arthur. Vão lá, meninos, joguem, façam o que vocês sabem de melhor e vamos ver se eles conseguem conduzir a gente a uma vitória. Quero saber a opinião de vocês. De resto, Jefinho, Cuiabano. Aí uma outra coisa também sobre Jefinho, Marlon Freitas, Gregory. Eu acho que a escalação de hoje ela tem que ser pensada a partir do jogo de quarta-feira. Se algum jogador acabar tendo ali a sua condição física comprometida hoje e atrapalhar isso na quarta-feira, então bota no banco de reservas e coloca para jogar de titular contra o Estudiantes. Bota aí, né, no banco e se precisar coloca no intervalo, coloca no decorrer do segundo tempo. Mas eu, né, hoje acho que é um jogo que não tem a mesma importância, então eu escalaria um time alternativo contra o Internacional, que tem de melhor, né, mas poupando aí alguns jogadores que já estão com um peso gigantesco nesse momento da temporada. Matheus Martins fora, Savarino fora, Bastos fora, Barbosa fora e agora o Mastrani fora também, nenhum jogador pendurado. O Internacional, Roger Machado pode poupar alguns titulares em razão do desgaste e já de olho no confronto do Nacional. Então é a mesma coisa, sabe? Então vai ser alternativo contra alternativo. O técnico já tinha muitos desfalques por lesão e ainda perdeu Ener Valencia na última partida. O jovem Luca deve ocupar a vaga no comando de ataque. Expulso contra o Corinthians, Bruno Henrique é outra baixa. Olha aqui o Internacional com Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Ronaldo, Thiago Maia e Oscar Romero. Aí é uma indicação de que o Alan Patrick não joga, né? Nem o Alan, nem o Fernando, como eu tinha falado. Bruno Tabata pela direita, Wesley na esquerda e Luca na frente. É um time que, mesmo alternativa, a gente tem que tomar cuidado, né? O Bernabé é titular, bom lateral, deve estar jogando. Thiago Maia, sabe, conhece, é um bom volante. O Oscar Romero é um cara que quebra um galho, já jogou aqui no Botafogo também. Bruno Tabata ainda não conseguiu mostrar todo o seu potencial aqui no futebol brasileiro, mas fez boas temporadas na Europa, né? E o Wesley, né, vencendo aí. No ano passado talvez tenha sido um dos melhores jogadores do Internacional. Vamos lá, vamos para cima, né? Vamos em busca de 3 pontos, que serão muito importantes e muito bem-vindos nesse momento para o Botafogo. Rapaziada, deixa eu colocar aqui na tela, VBet, parceira do setor visitante, patrocinadora master do Glorioso. Hoje tem jogo do Botafogo. Se o Juan Cruz for titular, eu vou apostar que tem gol do Juan Cruz. Tô confiante. Vamos ganhar esse jogo aí. Para você conhecer para você conhecer a VBet, entra no link que está aqui na descrição ou então acessa o QR Code que está aí na sua tela. Quase saiu o nome da patrocinadora antiga, mas eu corrigi a tempo. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Bom jogo pra gente. Vamos torcer muito. Hoje apoiando o Botafogo do primeiro ao último minuto. E, meu irmão, se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória. Valeu, tamo junto.